Convido a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, apenas 2 versículos, versículo 19 e 20. Nós vamos ler ambos juntos, Tiago 1, 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20, vamos ler? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quanta bobagem, tudo que se falou. Me olho no espelho e já nem sei mais quem sou. Quanto talento para discutir em vão. Será tão frágil nossa ligação? Falsas promessas, erros tão banais, mas ninguém cede ou pensa em voltar atrás. Não tem que ser assim. Tanto desencontro, mágoa e dor. Para que a gente tem que se arriscar? Alguma parte dessa canção lhe parece familiar? A música Estranho Jeito de Amar, da dupla Sandy Júnior, uma das bandas preferidas da minha esposa, descreve um relacionamento complicado. Pessoas que não se reconhecem mais, que se desencontram em seus encontros, que não cedem, que não voltam atrás. Pessoas que se magoam, que se comunicam mal, que discutem, que fazem falsas promessas. A comunicação complicada desse casal descrito na canção é a matéria-prima dos seus problemas. Mas isso não é uma prerrogativa apenas dos casais da ficção, antes fosse. Comunicações complicadas, complexas e problemas nessa área são problemas nossos também. Talvez você tenha ouvido palavras duras, ríspidas, palavras que machucaram o coração, que marcaram a relação. E talvez algumas dessas palavras tenham sido ditas por pessoas que você mais amou. Pode ter sido a sua mãe, ou pai. Pode ter sido o seu marido ou esposa, mentores ou pessoas de confiança que você era próximo, amava, mas disse coisas como: você é um perdedor. Você é burra mesmo, aprende. Nunca. Para que essa dieta de novo? Não vai emagrecer mesmo? Você é uma decepção. Eu preferia que você não tivesse nascido. Para que você vai na igreja? É tudo hipocrisia mesmo, você não muda nada. Sua ajuda não faz diferença nenhuma, você é um inútil. Eu não deveria ter me casado com você. Você vai morrer sozinha. Eu odeio você. Mas, às vezes, as nossas comunicações são doloridas não apenas por causa do seu conteúdo agudo. Às vezes as nossas palavras são problemáticas porque são ditas em momentos inadequados. Como maridos que falam do corpo da esposa durante um momento de intimidade com a esposa. Não é momento para isso. A mesa que deveria ser lugar de doçura, de deleite, de comunhão, de partilha na casa, frequentemente é na mesa que deveria ser lugar assim, se torna um lugar de lavagem de roupa suja. Ninguém pode sentar na mesa sem que vire uma guerra. O lugar de comunhão acaba representando guerra. Palavras no momento errado.
ou postagens destemperadas e raivosas da internet. Tem gente que reclama dos parentes, reclama dos políticos, reclama da igreja, estressa relacionamentos, tem falas irônicas e distribui alfinetadas gratuitas. Olha só, meus irmãos, esses são apenas alguns exemplos de como a nossa comunicação é complicada, viu? Eu poderia passar a noite inteira só exemplificando o quão destrutiva pode ser as nossas palavras. É por isso que nós precisamos lidar com o desafio da nossa comunicação. E em primeiro lugar, nós fazemos isso tornando conhecimento em ação. O versículo 19 que lemos diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. O texto tem dois imperativos, duas ordens: sabem, esteja, saber e estar. Para Tiago, saber e instrução deveriam mudar a nossa comunicação. Fica claro aqui, pela maneira como ele coloca, que há uma expectativa de que o conhecimento deve ser transformado em atitude, em ação. E quando nós olhamos para o contexto de Tiago 1, nós percebemos essa ênfase de conhecer e praticar. Olha só, o versículo 18 diz: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então ele está dizendo que nós somos gerados pela palavra da verdade, está falando de Jesus, mas tem a ver com palavra. Mais à frente ele vai dizer que sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. A Bíblia, meus irmãos, ela afirma que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, sim. Porém, tão mortal quanto a falta de conhecimento bíblico é a falta de prática bíblica. Há pessoas que possuem grandes cabeças para aprender, mas mãos pequenas para obedecer. Transformar conhecimento em ação é importante em qualquer área, mas é essencial na comunicação. Quero te dar 4 motivos por isso. 4 motivos pelos quais é essencial transformar conhecimento em prática na área da comunicação. Primeiro, Deus se importa com a sua comunicação. Não pense que Deus está nem aí para o que você fala não, viu? Não pense. Tem gente que vai dizer assim: não, Deus tem mais o que fazer do que ficar me ouvindo. Oh, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você está grampeado, tá? Está grampeado. O texto bíblico diz, Mateus 12, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha o quão sério é isso. É por isso que devemos levar a sério a comunicação, transformando o conhecimento em prática. Segundo motivo, sua comunicação revela seu caráter. Esse versículo todo mundo conhece. A boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, você não fala coisas que não estão no seu coração. A maneira como você fala, as coisas que você fala, não é o momento de raiva que fez você fazer algo que não queria fazer. O momento de raiva trouxe à tona aquilo que você escondia. Talvez você nem soubesse que sentia aquilo. Talvez você nem soubesse que seria capaz de dizer aquilo. Mas a raiva não é você saindo de si. A raiva é você revelando a si. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a língua faz mediação entre o que está dentro de nós e o que está ao nosso redor. Nós conhecemos alguém pelo que fala. Terceiro motivo pelo qual nós devemos transformar conhecimento em ação é que sua comunicação demonstra suas capacidades ou incapacidades. Provérbios 17, 27 diz: quem controla suas palavras possui conhecimento. Percebe a conexão de conhecimento com prática? Controle com conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. Meus irmãos, quem não controla suas palavras é controlado por elas. A forma como você lida com o que diz revela sua capacidade ou sua incapacidade de controlar a própria vida. Pessoas reativas
que falam sem pensar, que são destemperadas, frequentemente se perdem e não entendem por que não alcançam seus objetivos. Parece que ela está brigando, guerreando o tempo inteiro contra todo mundo, parece que ela está brigando o tempo inteiro, está explodindo o tempo inteiro, mas não faz nada, não rende a vida, sabe? E talvez você se pergunte, o que deu errado? O que está acontecendo? Por que parece que eu estou sempre metido em confusão? Olha, provavelmente é a sua reatividade. E a reatividade, meus irmãos, ela tem um ciclo, é mais ou menos o seguinte, olha. Ela começa com um estímulo externo. Ou seja, algo acontece ou alguém provoca você. E aí, você reage com impulsividade. Você responde sem refletir, deixando que o impulso governe as suas palavras. Consequentemente, você perde o domínio próprio. A sua reação descontrolada dá poder aos outros, que agora eles dominam você. Vocês se lembram, aliás, não precisa nem lembrar, isso acontece até hoje. Perceba a dinâmica de crianças. Qual que é a criança mais vulnerável? Aquela que entra na pilha das brincadeiras. Tem até o lema, apelou, perdeu. Por que a criança que é destemperada, reativa, ela é governada pelos outros? Porque ela nunca decide o que fazer. Ela é sempre refém daquilo que os outros decidem fazer com ela, daquilo que os outros decidem falar com ela, daquilo que os outros decidem agir com ela. Então, tem gente que não é criança, mas age do mesmo jeito. É sempre refém da agenda dos outros. Porque está sempre tentando se justificar, está sempre tentando se provar, está sempre tentando responder, está sempre tentando questionar, está sempre brigando com todo mundo e por causa disso, vive refém do que os outros fazem com ela. Perda de domínio próprio. É irônico, né? Porque um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Mas a pessoa destemperada, reativa, ela não é dominada pelo Espírito, ela é dominada pelos outros. E o resultado é frustração. Essa frustração, ela leva a pessoa a se tornar cada vez mais refém dos estímulos externos, agir impulsivamente, perder o domínio próprio e se frustrar cada vez mais, que por sua vez é mais refém do estímulo externo, reage impulsivamente, perde o domínio próprio e se frustra cada vez mais. Esse ciclo da reatividade acontece o tempo inteiro nas nossas comunicações, porque ou você domina a sua língua, ou você se torna refém da sua língua. Sua língua demonstra suas capacidades ou incapacidades. Quarto e último motivo pelo qual nós deveríamos levar a sério, transformar conhecimento em ação na comunicação, é porque sua comunicação tem consequências. Provérbios 18 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Você sempre colherá dos frutos do que você fala. Sempre. Se você acha que pode falar qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer maneira, com qualquer pessoa, você colherá os frutos disso. Se a sua comunicação é esterco, você se fartará de comer esterco. Mas se a sua comunicação for abençoadora, você colherá isso também. Por quê? A sua comunicação é uma fonte de grandeza, seja um grande bem ou um grande mal. A comunicação, meus irmãos, ela é um desafio sim, mas isso não nos isenta de encará-lo na força do Senhor. Nós devemos transformar conhecimento em ação. O problema é que nós nos reunimos muito para conhecer e pouco para praticar. Gastamos os assentos dos bancos, mas pouco as solas dos sapatos. Fazemos pouco com muito que recebemos. Nós nos encontramos aqui semanalmente, às vezes várias vezes por semana, mas o quanto disso tem se traduzido em ação, em resposta àquilo que Deus já faz para nós. E veja, eu não quero deixar
vocês achando que esse é um desafio que apenas você pode enfrentar. É um desafio que eu enfrento também. Transformar conhecimento em ação é um desafio que todos devem fazer, devem lidar. E principalmente na área da comunicação, como eu disse. Eu me lembro de uma vez que eu fui convidado para pregar numa conferência. E o tema da conferência era Falando a Verdade em Amor. Esse era o tema da conferência. Qual o problema? Eu ia dar 4 palestras e na semana eu briguei com a minha esposa. Satanás estava solto aquela semana, viu? Eu lá escrevendo as palestras lá. E na medida que eu ia escrevendo, eu ia ficando envergonhado, sabe? E aí deu hora de eu sair, não consegui conversar com ela. E eu mandei essa mensagem. Hoje eu pregarei um texto que me condena do início ao fim, amor. Enquanto eu preparo a palavra para pregá-la, estou sendo ferido por ela. Me perdoe por não ser sábio como deveria com as palavras. Me perdoe por te ferir tanto de tantas vezes. Que Deus tenha misericórdia de mim. Obrigado por me amar, apesar de mim. Eu mostro isso, não é para que vocês sintam pena de mim, e nem dela, tá? E nem para que vocês sintam pena de si mesmos. Mas eu mostro isso para dizer, eu também preciso transformar conhecimento em ação. Nós devemos levar isso a sério para lidar com o desafio da comunicação. Mas, para lidar com esse desafio, nós também precisamos temperar a verdade com amor. O versículo 19 diz, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. Eu já disse para vocês que sabem, são ordens. São ordens. E há coisas que são difíceis de pedir. Há verdades que são pesadas de dizer. E Tiago sabia que estava dando ordens difíceis de serem obedecidas. Ordens que mexeriam com a vida das pessoas. Ordem que cutucaria nas feridas das pessoas. É por isso que no meio dessas duas ordens, no meio desses dois imperativos, ele coloca uma nota de afeto. Meus amados irmãos, sabe o que o Tiago está fazendo aqui? Quando coloca no meio das ordens difíceis o afeto, ele está falando do jeito certo, temperando a verdade com amor. Olha, nós precisamos aprender a ser mais objetivos na nossa fala, sim. Muitas vezes a gente fala pelos cotovelos, fala sem motivo, fala sem sentido. Mas isso não significa que nós devamos ser grossos uns com os outros, agressivos e sem educação. Ser objetivo também não nos impede de termos expressões de afetividade. Afinal, a comunicação não é apenas o conteúdo, a comunicação também se dá pelo tom. E a Bíblia está recheada de instruções sobre isso. Efésios 4,15 está escrito, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. É irônico olhar para esse versículo, onde o próprio Paulo vai dizer que nós devemos temperar a verdade em amor, porque no século da comunicação virtual estamos cada vez mais próximos das máquinas e mais distantes das pessoas. Nós nos comunicamos muito mais com ChatGPT, inteligência artificial, do que com seres humanos reais. Mas Provérbio 27 vai dizer, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. A ideia, meus irmãos, é que a verdade ela pode ser dura, mas ela precisa ser dita, mas não ser dita de qualquer maneira. Ela deve ser dita com amor, porque
se já vai ferir mesmo, é melhor sermos feridos não pela dureza das palavras, mas pela beleza do amor. Porque verdade sem amor é crueldade. Amor sem verdade é hipocrisia. Verdade sem amor fere. Amor sem verdade engana. E nesse sentido, parece que as crianças saem na nossa frente. Já faz alguns anos, saiu uma pesquisa no jornal lá nos Estados Unidos, o New York Times, onde eles foram em várias escolas e entrevistaram crianças até 9 anos, se não me engano. A entrevista era uma pergunta apenas. Perguntaram para as crianças, o que é amor? As respostas são surpreendentes, eu selecionei algumas aqui para mostrar para vocês. O Matthew, ele, de 6 anos, olha só, ele vai dizer, amor é quando alguém te magoa. E você mesmo muito magoado não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos da pessoa. 6 anos, hein? Já pode vender curso na internet. Tommy, também de 6 anos, vai dizer, amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. Olha que ternura, que beleza. A Samantha, de 7 anos, vai dizer, quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha te amar por causa disso, aí você se surpreende, já que não só continua te amando, como agora te ama ainda mais. Olha só. A Nica, de 6 anos, disse, se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Evangélica essa. Vê se não é o tipo de coisa que as crianças aprendem na escola dominical. Ué. Por isso, deixa eu dar um aviso para você aqui, olha. Se você está criando seu filho sem trazer seu filho na escola dominical, está criando errado, tá? Ah, mas ele está cansado. Traz cansado. Porque quando ele está cansado, você não deixa ele faltar na escola, não deixa? Não deixa. Seu filho virar assim, estou cansado. Aí você pega e deixa ele faltar na escola? Não. Então por que você deixa ele faltar quando é escola dominical? O lugar dele é aqui. Quem sabe seu filho não seja um teólogo como a Nica, né? Já pensou? Coisa boa. Mas eu separei, para finalizar, a resposta da Jenny, de 4 anos. 4 anos, que disse, há 2 tipos de amor. O nosso amor e o amor de Deus. Mas o amor de Deus junta os 2. Meus irmãos, até crianças sabem que devemos amar e até mesmo, segundo algumas, temperar as nossas ações e palavras com amor. Somente assim nós vamos lidar com o desafio da comunicação. Por fim, para fazer isso, lidando com esse desafio, nós precisamos adiar a reação. Tiago, o autor dessa carta, ele é muito realista. Inclusive, ele é conhecido como um dos escritores mais práticos do Novo Testamento. Vocês sabiam que a carta que mais tem imperativos, ordens, comandos do Novo Testamento inteiro é Tiago? Tiago era muito prático. Ele quer as coisas rápido. É sim, sim, não, não e vamos. Não tem tempo para ficar, meu Deus, não, bora, vamos resolver. Vamos lidar. Esse é Tiago, tá? Mas Tiago, mesmo sendo realista, ele não se entrega e se torna um pessimista amargo. Ele também não é um otimista inocente. Como diria Ariano Suassuna, ele é um realista esperançoso. Sabe por quê? Por causa de 2 coisas. Primeiro, a maneira como ele entende a abrangência dos problemas da comunicação. E segundo, por causa da forma como ele nos instrui a lidar com eles. Olha só o versículo 19. Vamos ler todos juntos? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Cada um tem problema de comunicação. Isso, na linguagem do autor, significa todo mundo. Seu pai
tem problema de comunicação, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho, seu chefe, seu funcionário, cada um tem problema de comunicação. Ninguém escapa disso, nem você. Tiago fala exatamente isso ao longo da sua carta. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3. Com a boca bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Como disse a música do Sandy Júnior, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Mais à frente, no capítulo 4, ainda sobre comunicação, ele vai dizer: irmãos, eu imagino ele fazendo esse tom, viu? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Já no capítulo final, ele vai dizer: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Veja, ele está mostrando ao longo da carta inteira que todo mundo tem problema de comunicação. E parece que o pessoal lá estava reclamando e muito. O problema é que uma fala cheia de reclamações e queixas constantes, além de azedar a nossa vida, também amarga dos outros. A pessoa que reclama, você pensa que só ele é amargo? Ele é amargo porque reclama o tempo inteiro e ele azeda a vida dos outros ao redor. As pessoas têm maneiras diferentes de explicar isso, né? Obviamente a gente não acredita em energia, né? Nada disso. Mas às vezes chega uma pessoa, a pessoa abre a boca 5 minutos, parece que tem um caminhão nas suas costas. Não é espíritos demoníacos nem nada disso não, viu gente? Calma. Não são espíritos demoníacos, mas são palavras amaldiçoadas. Porque da boca dessa pessoa só sai o peso, reclamação, tristeza, questionamento, nunca gratidão, bênção e graça. E essa é a realidade. Todos têm dificuldades na comunicação e isso se expressa em nossos relacionamentos. Tiago deixa isso claro. Cada um, todo mundo. Mas como eu disse, Tiago é um realista esperançoso. Ele não apenas aponta o problema, ele vai dizer, temos que lidar. E nós conseguimos lidar na força do Senhor. Como? Primeiro, ouça prontamente. O versículo bíblico diz, cada um esteja pronto para ouvir. Não é ouvir de qualquer maneira, é ouvir de verdade, é ouvir prontamente. Mas para isso é necessária humildade, meus irmãos. Você precisa suportar ouvir as pessoas. Às vezes ela vai dizer o que você não gosta, às vezes ela tem um posicionamento diferente do seu, às vezes ela vai dizer coisas profundamente tolas, mas ouça. O que custa? Se você e eu, que não somos lá essas coisas, ouvimos alguma besteira e nos coçamos aqui para poder falar alguma coisa, imagina Jesus, a sabedoria encarnada, 100% homem, 100% Deus, todo-poderoso, onisciente. Imagina as besteiras que ele ouvia. Mas em nenhum momento nos evangelhos nós vemos Jesus agir em retaliação. Então nós deveríamos seguir os passos do nosso mestre. E nós temos que resistir e lutar contra a voz que fica dentro de nós dizendo, eu não concordo. Que às vezes a gente ouve outra pessoa assim, olha, na sua cabeça, não concordo, não concordo, não concordo. Luta contra essa voz no nome de Jesus. E ouça prontamente. Abandone a arrogância e ouça humildemente, porque o arrogante não escuta de verdade, apenas aguarda a vez para falar novamente, e isso quando não interrompe. Ouvir com prontidão exige humildade autêntica, como a de Jesus, que era manso e humilde de coração. Além disso, aguarde sabiamente. O texto vai dizer, cada um seja tardio para falar. Fala certa no momento errado não produz frutos, meus irmãos. Vou repetir.
Fala certa no momento errado não produz frutos. Vamos repetir todos. Fala certa no momento errado não produz frutos. Tatua isso. Não, tatua não. Mas põe isso num quadro. Eu estou falando isso que eu já pus, viu? Essa frase aqui, na época do seminário, eu grudei uma folha e coloquei na minha frente assim. Por quê? Quando eu fui para o seminário, eu cheguei avexadinho, sabe? Afobado. Não podia ver um debate que eu queria participar. Eu. Sabe aquela criança, né, que faz a pergunta na sala? Era eu. Só qual o problema? Quanto mais eu falava, mais tolo eu parecia. E mais todo mundo descobria que eu era um tolo, besta. Até que um professor um dia chegou em mim e Lacerda, calma. Fica caladinho. E na minha cabeça aquela voz, eu não concordo! Aí ele disse uma coisa que eu não esqueci. O mundo vai ficar bem sem sua opinião, viu? Pesado, né, Laura? Mas fez muito bem para o meu coração. Aí eu peguei, imprimi numa folha A4 e grudei assim. Fala certa no momento errado não produz frutos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o mundo também fique bem sem a sua opinião também, viu? Talvez sua família fique melhor sem sua opinião. Porque fala certa no momento errado não produz frutos. A Bíblia vai dizer que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A Bíblia também vai dizer que até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Precisamos, meus irmãos, de sabedoria bíblica para saber esperar. Só quem aguarda o momento certo, fala o certo. Mas tem um alerta aqui. O texto de Tiago vai dizer que cada um seja tardio em falar. Mas tardio em falar não é a mesma coisa que ser omisso em falar. Porque de um lado nós temos as pessoas que pecam por falar demais. Mas do outro lado nós temos as pessoas que pecam por nunca falar. De um lado nós temos as pessoas que abrem a boca e acham que têm opinião sobre tudo. Política, negócios, inteligência artificial, fórmulas químicas complexas, física quântica, teologias avançadas, pedagogia. Toda pessoa tem um parecer. Detalhe, 25 anos, viu? A pessoa tem. Isso é coisa de jovem. Jovem é você assim. Estou falando de mim, né? Eu fui assim. Mas, do outro lado, nós temos a pessoa que nunca fala. Nunca testemunha. Nunca contribui. Nunca ajuda. Nunca prega. Nunca edifica. Nunca serve. A fala tem que ser tardia. Mas ela não pode ser omissa. Porque senão nós também erramos. Tanto aqueles que falam demais, quanto aqueles que não falam, estão errados. Ambos precisam amadurecer. Ambos passam por problema na comunicação. Por fim, para adiarmos a reação, precisamos nos apegar ao Evangelho. Versículo 19. Cada um seja tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Tardio para ficar irado, meus irmãos, significa que nós temos que lembrar que nós também falamos besteira o tempo inteiro. Nossas palavras só expressam quem somos e somos pecadores. Nosso problema maior não é falta de método, mas falta de graça. Mas Deus, Ele é gracioso e perdoador.
Deus, Ele ouve as nossas palavras, inclusive palavras que dizemos erroneamente na oração, e acolhe com graça. Deus, Ele olha para os nossos pitis e nos corrige com graça. Deus, Ele pega as nossas palavras amargas e, apesar dos danos, Ele produz cura. Deus faz isso. Deus é o primeiro a adiar sua ira. Deus é o primeiro a não nos fulminar imediatamente. Mas para Ele fazer isso, Ele teve que mandar o seu Filho Jesus. E na cruz, Jesus orou dizendo as palavras corretas. Eles não sabem. É verdade, nós não sabemos o que fazemos. E frequentemente nós não sabemos o que falamos. Mas no momento oportuno, Deus fará justiça. É por isso que nós não precisamos. A ira humana não produz a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi provada na cruz. E é por causa da cruz, meus irmãos, que nós podemos falar corretamente, temperadamente, amorosamente, curativamente, edificantemente. Tem um livro do Paul Tripp que se chama Guerra de Palavras. Ele vai dizer que uma comunicação temperada precisa da palavra certa, na hora certa, da maneira certa, com a motivação certa. E se você leu essa lista, você falou, pronto, acabou para mim. É por isso que ele vai dizer que quando você falhar, e quando alguém falhar, é necessário a palavra de perdão. Perdão de Deus e perdão para você. E perdão para os outros. Talvez nós temos pessoas aqui nessa noite ainda feridas e assombradas por palavras ditas há anos, por gente amada. E é verdade, nós somos feridos, mas nós não podemos ferir. Resumidamente, para nós adiarmos a reação, nós poderíamos dizer, escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Vamos dizer todos juntos? Escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Sabe por quê? Porque um dia o Verbo se encarnou. Nós temos que ser realistas quanto à situação, mas realistas esperançosos. Como lemos, Jesus é o amor e a verdade de Deus encarnada. O texto que lemos diz, vamos ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Talvez você tenha sido ferido. Talvez as palavras malditas ecoem no seu coração. Talvez você tenha dito palavras malditas. Mas o Verbo, cheio de graça e verdade, se encarnou. Morreu na cruz para perdoar maledicentes, amaldiçoadores como nós. E apesar de nós nos transformar em bênção. Porque apenas em Cristo nós podemos ser artesãos da paz ao invés de semeadores da discórdia. Em Cristo seremos promotores da cura ao invés de inflamadores de traumas. Apenas em Cristo seremos construtores de pontes ao invés de levantadores de muros. Porque apenas em Cristo nós temos a única palavra que fere. Mas a única palavra de Cristo que fere, mais cura. É por isso que Agostinho escreveu nas suas confissões: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Apenas Jesus tem o poder de nos ferir com a palavra, e nós sermos não destruídos, mas curados, mas renovados, e amá-lo cada vez mais. Meus irmãos, nós temos nossos problemas, mas não tem que ser assim. Não pode ser assim.
É por isso que, como um povo, o povo da palavra de Cristo, o povo discípulo de Cristo, nós vamos lutar e juntos combateremos toda palavra maldita, para que nós sejamos o povo do Evangelho. Só Ele cura as feridas das outras palavras malditas ditas.